pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos nessa aula o PET 2021 da disciplina de Química. Essa semana é a semana 1 e esse volume 1 do PET, ele veio com um intuito, digamos, um pouco revisional, tá bom? Esse PET, ele vai, na verdade, fazer um apanhado geral do que vocês viram no nono ano. Então, se você não recorda esses conteúdos do nono ano, fiquem calmos, tranquilo. Imagino eu que os próximos PETs, eles virão com um intuito mais explicativo desses conceitos. Mas, se vocês ainda querem aprofundar nesse tópico, eu vou indicar aqui para vocês, na descrição dessa aula, os tópicos de modelo atômico que nós vimos no PET do ano passado. Foi até mesmo eu que gravei. Então, se você quiser ver esses tópicos, ver essas aulas, ver esse conteúdo de uma forma mais ampla, assista essas aulas, certo? E eu não vim sozinha. Sabe quem veio comigo? Olha aí, olha. O meu amigo Dicão. Gente, o Dicão é o mascote do Escola Online. E junto comigo, nós viemos aqui mostrar os conteúdos da primeira semana do PET. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço a vocês que se inscrevam no canal do Escola Online, ative o sininho aí, ó, das notificações e se gostar da aula, claro, no final deixa o like, vou adorar. Quero também deixar um aviso para vocês. Todas as informações do Escola Online, novidades, informações educacionais, tudo a equipe Escola Online coloca aqui, ó, nosso Instagram. Então, nos siga lá. Também, gente, a novidade do momento do Escola Online são os podcasts. Olha aí como o Dicão tá se divertindo ouvindo aí os podcasts do professor Galvão, do professor Charles, do professor Moraes, do professor Matheus e já vem novos podcasts por aí. Eu pretendo gravar um, mas eu fico imaginando química, mas tem muita parte teórica em química também, tá bom? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, nossa aula vai ser de modelos atômicos. Esse conteúdo é um conteúdo que vocês viram de forma não muito aprofundada, como é o objetivo do primeiro ano, mas no nono ano vocês viram esse conteúdo também de modelos atômicos. Esse volume do PET é revisar um pouco do conteúdo de química que vocês já estudaram. E essa aula é uma revisão sobre modelo atômico. Então, igual o Dicão tá aqui estudando, pessoal, se você não lembra de nada, vou deixar aqui na descrição do vídeo links das aulas do primeiro ano, do PET do ano passado, em que são 4 aulas, cada aula vai estar aqui falando de um modelo atômico. Então, se você tiver interesse, assista as aulas, tá bom? Mas essa aula, nós vamos dar aqui um resuminho bem rapidinho. Então, nós vamos trabalhar os principais modelos atômicos, que o primeiro é o modelo atômico de Dalton, conhecido como bola de bilhar. Por que bola de bilhar? Porque Dalton acreditava que o átomo era indivisível, indestrutível, intransformável. Era uma esfera maciça, assim como uma bola de bilhar. Bom, Dalton, o seu modelo, ele foi baseado em postulados. Dalton não fez experimentos para provar o que ele acreditava. Dalton embasou seu modelo nos estudos já realizados por Lavoisier, dentre outros cientistas. E ele também fundamentou a sua teoria lá na teoria dos filósofos, em que falavam que toda matéria era constituída de partículas diminutas chamadas átomos. Daí, gente, algumas observações, o modelo de Dalton não era possível explicar. E aí veio o modelo de Thomson para tentar explicar algumas coisas.
Thomson, gente, ele realizou experimentos com ampolas de Crookes, exatamente esse desenho aqui, onde dentro dessa ampola de Crookes, uma ampola de vidro mesmo, ele colocava aqui um gás e colocava esse gás sobre alta voltagem e pressão, baixa pressão, na verdade, no vácuo, certo? E aí, quando ele aplicava, né, no vácuo essa alta pressão, ele via a formação de um feixe luminoso no sentido do ânodo para o cátodo. E aí, pessoal, ele fez alguns experimentos. Um desses experimentos foi colocar uma ventoinha aqui no caminho e ele observou que essa ventoinha se movimentou. Então, na verdade, esse feixe luminoso, ele possuía massa. E um outro experimento, ele colocou um campo elétrico entre esse feixe luminoso. E aí ele observou que esse feixe luminoso, ele sofreu um desvio no sentido positivo desse campo. E aí, além desse feixe luminoso possuir massa, ele também possuía carga, sendo então uma carga negativa porque estava sendo atraída pelo polo positivo aqui do campo elétrico. E aí, em função desse experimento e de outros, claro, Thomson chegou na conclusão que, na verdade, o átomo era uma massa de carga positiva com elétrons incrustados, onde essa massa positiva ela seria neutralizada pelas partículas negativas, que seriam os elétrons. E o modelo de Thomson ficou conhecido como bola de bilhar. Logo em sequência, veio o modelo de Rutherford. Rutherford, ele realizou um experimento onde ele incidiu radiação alfa numa fina lâmina de ouro. E aí, pelas observações do seu experimento, ele conseguiu, né, chegar ao seguinte modelo atômico. Ele acreditava que praticamente toda a massa do átomo estava no centro, numa região que ele chamou de núcleo, e os elétrons circundavam em torno desse núcleo em órbitas, assim como os planetas circundam, na verdade, né, o Sol. E aí o modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. E o átomo ele era dividido em duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera. Só que algumas situações Rutherford não conseguia explicar. E aí veio Bohr e determinou que, na verdade, também por meio de postulados, Bohr, na verdade, ele complementou, ele trabalhou muito tempo junto com Rutherford, então por isso que é o modelo de Rutherford-Bohr. E a contribuição de Bohr é que, na verdade, a eletrosfera era dividida em níveis de energia. E esses elétrons, eles teriam energia suficiente para estar em um nível ou no outro, jamais entre níveis. E seria sim possível esse elétron ganhar energia externa e saltar para um nível mais externo. E aí, ao saltar por um nível mais externo, que é um nível mais energético, ele ficaria numa situação desconfortável e, na verdade, ele retornaria ao seu estado fundamental. E a energia que ele tinha absorvido vai ser liberada na forma de luz. Que é, por exemplo, os experimentos, né? O que a gente observa em relação aos fogos de artifício, certo? Então, daí um resumo rápido, né, do que são os modelos atômicos, certo? Então, vamos à primeira atividade, atividade 1. Os modelos de Dalton e Bohr foram propostos em forma de postulado. Igual eu falei, Bohr e Dalton não fizeram experimento. Thomson e Rutherford, sim. Né? Já os modelos propostos por Thomson e Rutherford foram baseados em observações experimentais específicas. Eles fizeram experimentos e, por meio dos experimentos, eles chegaram nas suas conclusões. Exatamente o que ocorre no método científico, né? Considerando os modelos atômicos, responde o que se pede. Letra A. Explique as evidências experimentais que J.J. Thomson usou para elaborar o seu modelo. Então, gente, eu vou até aqui voltar o desenho.
Quais foram as duas observações no seu experimento que Thomson observou? Que esse feixe luminoso aqui, ele possui massa e carga, né? Então, eu fiz aqui uma proposta de resposta para vocês. O modelo atômico de Thomson é baseado no experimento de ampolas de Crookes, onde coloca-se uma substância gasosa sob alta voltagem em vácuo, gerando um feixe luminoso. As evidências mostraram que esse fluxo luminoso possuía massa, pois podia mover uma pequena hélice colocada dentro da ampola, e carga negativa, pois sofria desvio em direção ao polo positivo quando submetido a um campo elétrico. Então, essas foram as duas evidências que Thomson conseguiu observar no seu experimento, que esse feixe luminoso possui massa e carga. Letra B. Quais melhorias Bohr propôs ao modelo anterior ao dele? Então, sabe-se que, na verdade, Bohr complementou o modelo de Rutherford. E quais foram essas propostas? A primeira, né? Então, Bohr propôs um modelo que se baseou no de Rutherford. Ele apenas aprimorou e ele baseou-se na teoria quântica de energia de Max Planck e nos espectros de linhas dos elementos para criar os seus princípios, né? Os seus postulados. Então, a primeira contribuição que Bohr deu ao modelo de Rutherford foi que os elétrons não se movem aleatoriamente ao redor do núcleo, mas sim em órbitas circulares, sendo que cada órbita apresenta uma energia bem definida e constante, que é o que eu falei com vocês, são os níveis de energia, né? Para cada elétron de um átomo. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia do elétron. E quanto mais afastado no núcleo, mais energia, maior energia é o nível, né? O nível de energia mais energético, e o elétron possui mais energia também. Um outro postulado que Bohr ele contribuiu foi que os níveis de energia eles são quantizados, ou seja, só são permitidas certas quantidades de energia para elétrons, cujos valores são múltiplos inteiros de um fóton. Então, não existe a possibilidade de um elétron estar entre níveis de energia. Ou ele está num nível, ou ele está em outro. E, por último, para passar de um nível de energia para um nível de maior energia, o elétron ele absorve energia externa, tá bom? E quando isso ocorre, dizemos que o elétron realizou um salto quântico e atingiu um estado excitado. Só que essa situação de estado excitado não é estável. Então, esse estado é, na verdade, instável. E quando o elétron volta para o seu nível de energia original, que nós chamamos de estado fundamental, ele libera essa energia que havia absorvido na forma de luz, né? Na forma de onda eletromagnética. Certinho, pessoal? Então, essa foi a atividade 1. A gente viu aqui na letra A fatos em relação ao modelo de Thomson e aqui as contribuições de Bohr no modelo de Rutherford, certo? Atividade 2. A realização de experiências com descargas elétricas em tubos de vidro fechado contendo gás a baixa pressão produz os raios catódicos. Esses raios são constituídos de um feixe de... Então, gente, aquele feixe luminoso do experimento, né, de Thomson, esse tubo de vidro aqui, na verdade, são as ampolas de Crookes. Esse experimento, gente, aquele feixe luminoso, ele é constituído de quê? De nêutrons. Nessa época nem sabia a existência de nêutrons. Lembrando, gente, que nêutrons é uma partícula sem carga, né? Aquele feixe luminoso era atraído pelo polo positivo. Feixe de partículas? Que partículas? Raio-X? Não. Prótons? Prótons têm carga positiva. Na verdade, são elétrons. Os elétrons são atraídos pelo polo positivo. Elétrons têm a carga negativa. Certinho? Então, 2, letra E. 3. O experimento que Rutherford elaborou com sua equipe tinha um objetivo completamente diferente. Os estudos consideravam o modelo de Thomson para prever os desvios de moléculas no ar e no vácuo.
Pensando nisso, quais eram as expectativas de Rutherford quanto ao experimento? Explique detalhadamente. Bom, queridos, nessa parte, nesse exercício, existem distintas teorias em relação ao modelo de Thomson em relação ao de Rutherford. Alguns autores consideram que o modelo de Thomson é uma esfera densa de carga positiva e com elétrons incrustados ao seu redor. Então, esses autores que acreditam nessa definição de Thomson, eles acreditam que ao incidir a radiação aqui alfa, a radiação era esperado por Rutherford que essa radiação, ela, na verdade, não atravessasse essa lâmina de ouro, certo? Ela teria que a repulsão desses raios. E, na verdade, o experimento mostra que a maior parte desses raios passou, certo? Então, pensando nesse sentido, a resposta seria: para alguns autores, o modelo atômico desenvolvido por Thomson é uma esfera maciça de carga positiva com elétrons incrustados, certo? E se for essa definição, o que Rutherford esperava? Se é uma esfera maciça de carga positiva, a partícula alfa, que também é de carga positiva, iria sofrer uma repulsão. Então, Rutherford, realizar o experimento, tinha como expectativa de que as partículas fossem retidas e não atravessassem a lâmina de ouro. A explicação para isso é devido às partículas alfa possuírem carga positiva e ao colidirem com um átomo também de carga positiva, com elétrons incrustados, haveria repulsão. Então, essa seria a expectativa, que não passaria essa radiação alfa. Agora, para outros autores, eles consideram que, na verdade, a energia na qual possui essa radiação, ela seria suficiente para atravessar essa fina camada, porque eles, apesar de considerarem a esfera maciça, mas eles não consideravam uma esfera densa. Então, eles acreditavam que haveria energia suficiente para ultrapassar essa barreira, pequena barreira, essa fina camada de ouro aqui. E, na verdade, eles esperavam sim que houvesse alguns desvios, mas jamais esperariam que houvesse aqui essa repulsão, né? Esse retorno aqui, não passar pela lâmina. Então, gente, para esses autores, a resposta para, explicar detalhadamente o que o experimento de Rutherford esperava era que, se a gente considera que o modelo de Thomson é considerado uma esfera carregada positiva com elétrons distribuídos uniformemente por todo o seu volume, ao realizar o experimento de Rutherford, esperava-se que a grande energia cinética das partículas alfa, ou seja, dessa radiação aqui, faria atravessar uma finíssima folha metálica de ouro. E o máximo que se previa era que algumas partículas alfa sofreriam pequenos desvios em suas trajetórias. Então, esperaria sim que sofresse os desvios 1 e 2 aqui, pequenos desvios, mas jamais um desvio como o 3, que na verdade não passou pela lâmina fina de ouro, certinho? Então, essa atividade 3, na verdade, existe controvérsias entre os autores que desenvolveram aqui, que escreveram sobre os modelos atômicos, tá bom? Então, cabe a você e ao professor regente da disciplina basear, em qual experimento e qual teoria que ele fundamenta e que vai passar para vocês o conteúdo, tá bom? Mas o mais importante é em relação ao que Rutherford propôs em relação ao seu experimento. Por quê? Ele propôs que, pelo fato que sofreu grandes desvios, significa que esses grandes desvios aqui é porque a radiação alfa colidiu exatamente no núcleo, onde é muito denso e tem carga positiva. Já a maior parte do átomo, que seria a região da eletrosfera, ela é constituída de espaços vazios. Então,
Por isso que a maior parte da radiação ela passou sem sofrer grandes desvios. Então, é isso que a gente tem que entender, que o resultado do modelo atômico de Rutherford, o experimento dele, resultou em um átomo que apresenta duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera. No núcleo está concentrada a maior parte da massa do átomo, onde estão os prótons, e na eletrosfera estão os elétrons girando em órbita, assim como os planetas giram em torno do Sol. O modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. Certinho? Última atividade, gente. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. Quem disse que o átomo possui propriedades elétricas em sua constituição? Quem foi o primeiro que descobriu as propriedades elétricas dos átomos? Foi Thomson. O átomo é uma partícula indivisível. Dalton que afirma isso. O átomo possui subpartículas, prótons, nêutrons e elétrons. Bom, gente, só o modelo de Bohr, só no desenvolvimento do modelo de Bohr é que já tem esse conhecimento de nêutrons. Então, a gente só pode falar que o átomo é dividido em subpartículas no modelo de Bohr. Rutherford não tinha conhecimento ainda dos nêutrons, tá bom? Então, ficou Thomson, Dalton, Bohr, letra B. A gente chega então ao fim. Olha a alegria do Dicão aí, ó. Chegamos ao fim dessa aula com muito sucesso. Lembrando você, aluno, que no seu ensino fundamental você não viu nada de modelo atômico, recomendo que você pare, então assista às aulas teóricas gravadas do PET do ano passado. E aí, se ainda permaneceu alguma dúvida, eu vou ter o prazer enorme em responder. Deixe aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou te ajudar, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal do Escola Online. Aguardo vocês na próxima semana. Tchauzinho!